Preste atenção em todos os sons que compõem essa trilha sonora. O que você escutou? Provavelmente deve ter escutado uma orquestra, o som do fogo de um lança-chamas, misturado com gritos de uma mulher. Mas você consegue escutar o som do rugido de um leão? Ele foi flutuando. Agora escute a trilha sonora desta cena. Mas Billy, se você vier comigo, vai flutuar também. O que você escuta no momento em que o palhaço dá o grito e corre em direção à criança? Vai flutuar também. 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 Vai flutuar também! 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 Você escuta o som de um metal sendo raspado? Bom, isso foi feito com uma cesta de talheres caindo no chão. Além de enfatizar pequenos detalhes, dar ritmo para uma cena, ajudar nas transições, a trilha sonora é responsável por expandir o discurso dramático e narrativo, amplificando as emoções e ações dos personagens. E é sobre ela que falaremos no encontro de hoje, a trilha sonora, e principalmente a trilha sonora de terror. No início dos anos 30, o som se tornou indispensável para o cinema, fazendo com que os filmes não pudessem mais serem gravados em qualquer lugar, como em ruas, pois os ruídos da cidade atrapalhavam as intenções do diretor. O ambiente de gravação acabava ficando fora de controle, principalmente se tratando do som. Grandes cenários de estúdios tiveram que ser construídos para abarcar o cinema sonoro. Cenas como esta dificilmente teriam sido gravadas sem a criação desses estúdios. Repare que, nesse filme, os sons do cotidiano vão se somando e construindo a sonoridade da cidade, de forma ritmada. O diretor deste filme, Ruben Malmilian, que também era um famoso diretor de ópera, não gostava da ideia de um cinema estático e naturalista. Ele gostava da magia e do movimento.
Nessa cena do mesmo filme, Mamoulian faz com que a música unifique as sequências de imagem. Aqui encontramos o protagonista do filme, um simples alfaiate que irá se apaixonar por uma princesa. Esse cliente escuta a música e sai cantarolando na rua. O taxista escuta a melodia e começa a subiá-la. O compositor a escuta. Ele a escreve na partitura. Depois, esses soldados fazem uma marcha com a canção. Esse violinista que passa pelos soldados também a escuta. Até que a música do alfaiate chega até aos ouvidos da princesa, unificando as cenas, fazendo da música uma metáfora para a viagem. Fazer a música ligar personagens, dando a eles um caráter dramático, é algo muito comum no cinema. Exemplo disso é o leitmotiv, conceito desenvolvido pelo compositor Richard Wagner, no qual pode ser definido como um motivo musical que nada mais é do que um pequeno fragmento musical que acaba se repetindo toda vez que um personagem aparece. No caso deste filme de faroeste, os três protagonistas são apresentados ao som da mesma melodia. Porém, como um é o bom, outro é o mau e o outro é o feio, a melodia é tocada com instrumentos e harmonias diferentes. Reforçando a característica moral de cada um dos três personagens. A trilha sonora, como já dito, tem um papel importantíssimo em um filme. A música escolhida ou composta tem a força para definir o caráter de cada uma das cenas. Observe esse famoso exercício de trocar a música de uma mesma cena. Primeiro vamos assistir ela com a música original. Agora, com essa música. Ou com essa. Perceba que toda a dramaturgia do filme, todo o caráter dele, muda dependendo da música escolhida. Além da importância da música na trilha sonora, é importante entendermos o valor do silêncio em uma cena, onde ele pode trazer introspecção, normalidade e muitas das vezes até mais tensão, como é o caso desse filme, onde os seres alienígenas são sensíveis ao som. Por isso, para não atrair esses monstros, os protagonistas humanos vivem uma vida silenciosa. Repare que a música vai ficando mais intensa e dissonante. A menina do filme usa um aparelho de audição
que começa a dar interferência e fazer ruídos. A trilha sonora começa a ter uma conexão musical com o aparelho, até que ela o desliga. A música cessa, e o silêncio cria mais expectativa e tensão, até que o alienígena ataca e voltamos a escutar os sons. Nesse caso, além de criar mais tensão, o silêncio nos convida a vivenciar a cena na perspectiva da menina. Na sequência da cena, uma música lenta com um caráter de esperança, melancolia e tristeza nos ajuda a entender o próximo momento do filme. O pai das crianças dá um grito atraindo os alienígenas, trazendo a oportunidade para a fuga das crianças. E nesse momento, a trilha sonora funciona como um suavizador de transição de cenas. E ao mesmo tempo, ela acaba reforçando a importância do acontecimento anterior, trazendo um ar reflexivo e de introspecção. Os filmes de suspense e terror possuem uma estética própria, onde há clichês e sonoridades extremamente características. Entre os vários pontos que podemos discutir, a questão da dissonância é uma das mais importantes. Mas o que seria a dissonância em uma perspectiva musical? O conceito de dissonância em música é muito amplo e, em algum sentido, é até subjetivo, podendo ter relação com a percepção sonora, gênero musical, voicings, entre outras coisas. Bom, isso não importa muito pra gente nesse momento. O que tem valor é entendermos a dissonância no sentido mais objetivo, aquela usada nos filmes de terror. Pois então, nessa perspectiva, a dissonância pode ser entendida como uma sonoridade conflituosa, tensa, entre aspas, não harmônica. Ela nos proporciona arrepios em vez de tranquilidade e paz. O legal disso é que, para um leigo em música, uma pessoa que não toca um instrumento musical, não tem conhecimentos de teoria, é muito mais fácil compor algo dissonante do que algo consonante. É muito mais fácil construir uma trilha sonora de terror do que uma trilha sonora para um filme de romance ou comédia. Se estivéssemos, por exemplo, em uma sala de aula e pedíssemos para cada uma das crianças que está lá cantar uma nota ou falar alguma coisa, emitir algum som, provavelmente o resultado seria um som extremamente dissonante. Os filmes de terror, suspense, utilizam a saturação da dissonância, seja em grau menor ou maior. Exemplo disso é esse filme, que mistura instrumentos acústicos com instrumentos eletrônicos, produzindo essa sonoridade dissonante, onde o som conversa com cada imagem, e os sustos são todos realçados pela trilha sonora. Além da música, é importante mencionar que a grande maioria dos sons que são produzidos pelos personagens, como abrir portas ou passos sobre a madeira, rangidos, foram gravados de forma separada e depois inseridos no filme, com a intenção de realçar esses sons. Essa técnica é chamada de Foley e é usada em todo tipo de filme. Veja esse compositor de Foley falar um pouco sobre essa arte. Foley is a craft that goes way back in the vaudeville days. It was invented by a guy named Jack Foley.
When they shoot a film, you just have the production and the dialogue, so they're concentrating on the dialogue, so all the sounds throughout the film are lost. So what we do is we go back and recreate those sounds for drama, intensity, to make it scary, more intense, or the detail in the film. Just putting this metal flavors, just one by one, we build these elements. Hundreds of sounds for a scene like this, and these are like little paint brush strokes. This is just because the car's coming off a metal ramp. This is just giving you a metallic, ringy metal ramp sound. If it's Spider-Man or it's Arnold Schwarzenegger or whoever it is, whatever that actor is portraying, if he's sneaking, stealthing, or walking big, or he's kicking down a door or whatever, you have to put that energy. That's the main thing in Foley, is that there's a performance, and that's what I try to do when I'm doing Foley. Dando continuação à cena que foi interrompida pela explicação do conceito de Foley, podemos perceber algumas características que se repetem nos filmes de terror. Uma nota aguda fica soando. Esse som se mistura com alguns gritos que parecem ser de espíritos. Bem no fundo dá para escutar um som grave, ritmado. A trilha sonora vai acompanhando o desenvolver da cena. Como de clichê, antes do susto, a música para e ficamos quase no silêncio. Até que o susto vem e o volume da música fica alto. O clichê do silêncio antes do susto é algo extremamente comum em filmes de terror, que buscam produzir esses sustos. Isso se repete nesse filme. Aqui, a conversa em tom de sussurro entre as mulheres é acompanhada de uma trilha sonora que lentamente vai se tornando silêncio. It said Dalton. I can still hear that voice. Até que surge esse ser assustador atrás do homem. Um som completamente distorcido com o volume no máximo é nos apresentado. Tudo isso só aumenta a sensação de surpresa, de susto. Agora acompanhe essa trilha. Repare que existe uma mistura de sonoridades, instrumentos acústicos, instrumentos eletrônicos. Como anteriormente, escutamos uma espécie de grito que remete a espíritos ou algo do tipo. Também podemos perceber um som agudo que aparece e some lentamente. O som dos violinos, das cordas, no fundo, é semelhante a uma risada macabra ou talvez pássaros, ou quem sabe até balanços de um parque infantil. A música vai crescendo. Repare que a técnica Foley é usada o tempo todo durante a relação dos personagens com o cenário. A trilha sonora acompanha todos os movimentos. Aquele som agudo retorna junto com a revelação do rosto da mulher. O silêncio toma conta novamente com a intenção de produzir mais um susto. Sussurros,
talvez uma espécie de reza, tudo para construir relações que podem gerar terror. Ao ver a porta trancada, a personagem tenta buscar a chave. Perceba a sequência de sustos que o diretor quis provocar nesta única cena. O que houve, Júlia? O que houve? Você não assistiu não, né? Mas é importante percebermos que nem todo filme de terror tem a proposta de gerar sustos. Os filmes de terror psicológico, ou os nomeados pós-terror, possuem uma narrativa que normalmente estende as situações angustiantes por bastante tempo, o que nos aproxima mais dos personagens e nos faz experienciar o que eles estão sentindo. Um filme excepcional nesse sentido é o Hereditário, do diretor Ari Aster, que constrói uma montagem onde as cenas não buscam gerar sustos, mas sim uma espécie de sufocamento. Sendo assim, a proposta de trilha sonora aqui, neste filme, acaba sendo contraintuitiva, pois nos momentos singelos, quando a maior parte das trilhas sonoras costumam acompanhar de forma tranquila ou fazer silêncio, o diretor opta por uma sonoridade dissonante. E nos momentos que normalmente se utiliza uma trilha sonora tensa, encontramos uma música levemente dissonante, sem fortes ataques e, muitas das vezes, no total silêncio, deixando a responsabilidade dramática totalmente para os atores. Repare nessa cena, onde um espírito é chamado. Se estiver aqui. A trilha sonora praticamente está silenciada. E quando surge, não tem a intenção de produzir jump scares através de acordes ou gritos que surgem após algum silêncio, como vimos nos filmes anteriores. Mas sim, tenta estender a tensão até uma espécie de sufocamento, sem produzir grandes ápices. Está sentindo dor? Agora preste atenção no final do filme, onde a tensão já está no limite. A trilha sonora acaba sendo totalmente diferente do comum. O que podemos escutar é uma espécie de mantra ou algo do tipo, que nos remete a algo místico, enigmático, desconhecido. Nesta aula vimos um pouco da função da trilha sonora e de como diretores e compositores articulam som e imagem. Porém, ainda não vimos nada a respeito de como compor uma trilha sonora de terror. Mais especificamente,
como compor uma trilha sonora de terror usando as técnicas e estéticas da música eletroacústica. E é isso que veremos no próximo encontro. Até mais!